Fire Hellboy, com a série paralela spin-off talvez melhor que a série original BPDP, o Bureau de Pesquisa Paranormal e Defesa. Acertei, né? Bureau de Pesquisa Defesa Paranormal. Opa, errei! O D ficava na frente. Então é o Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal, a antiga sede de trabalho do Hellboy, que ele saiu, e agora a gente acompanha o restante dos personagens, o Abe Sapiens, que, no caso, é o protagonista da história de hoje, Os Tambores dos Mortos. Lembrando, essa história está localizada dentro do BPDP Omnibus Volume 1, A Praga dos Sapos, Volume 1. Ok, então vamos lá. Então chamam um Hellboy para uma missão. Tá tendo um problema com os barcos navileiros do Oceano Pacífico. Atlântico, Oceano Atlântico estão cruzando, só que tem um determinado ponto ali, os caras começam a ficar loucão, começam a ficar endemoniado, começam a matar uns outros, pula na água. No caso, quando eles pulam na água, os tubarões tudo atacam, meu Deus do céu. E agora chamaram o Hellboy, né? Porra, tem uma coisa muito estranha acontecendo. Mas, lembrando, o Hellboy se demitiu, ele foi-se pra África, tá se aventurando sozinho. Logo, o BPDP manda o seu coadjuvante, Abe Sapiens, junto com outro paranormal. Lembra que nas primeiras histórias, o Hellboy e sua gangue, às vezes tem outras pessoas, tipo, um pouco mais mundanas, né? Mas às vezes com alguma características, tipo o Lich, né? Que ele sentia metais, né? Ele tinha um poder magnético muito sutil. Aqui também. Aqui a gente vê o Garrett Omata, que é um cara que ele é sensitivo. Tanto que eles estão na viagem, né, no navio, esse cara já começa a sentir uma coisa muito escrota em determinado ponto da viagem. Ele é o primeiro a ficar endemoniado. Endemoniado é pouco, ele vira um javali gigante, começa a bater em todo mundo. Ele fala uma língua muito estranha. Ai, choro om, abum ol. Aí o Abe fala assim, porra, mas essa língua não é demoníaca. Ela tem origem africana, né? E daí o Abe começa a teorizar. Gente, momento história verdadeira. Na época das grandes expedições, os navios escravistas usavam essas linhas comerciais para levar escravos. Hoje a gente chama o contorno dessas linhas escravistas como o Triângulo das Bermudas, né? Que era uma rota que realmente fazia um triângulo assim no Oceano Atlântico que ligava com as Bermudas ali no Caribe, né? Um porto de recebimento escravista assim horrível que se sucedeu por décadas e séculos, né? Muito bem, é história que alguns navios escravos, os escravos começavam a entrar em motim. Eles estavam já presos, sendo trabalhado forçado, né? Até chegar no outro lado do Atlântico, eles começavam a se amotinar. E, minha gente, eles estavam presos, acorrentados. Então, às vezes, eles preferiam era se matar, jogar o barco ao fogo, se jogar no mar com as correntes, né? Eles preferiam a morte a chegar do outro lado escravos. Muitas obras, né, usam desse aspecto histórico para cultivar boas histórias. Eu posso citar aqui o Deus Americanos, que, né, o Deus Anansi, né, aquele Deus aranha que já apareceu no Hellboy. No Deus Americanos ele atravessa o Atlântico dentro de um desses cargueiros, né? Na série ele é um pouco diferente do livro, tá? No livro ele realmente atravessa com os escravos e faz uma cultura do outro lado do Atlântico. Na série eles optaram por falar que o Anansi ele ensandeceu essas revoltas. Ele falou, gente, os caras vão escravizar vocês, os seus filhos, os seus netos, é melhor pôr fogo em tudo, né? Então, esse é um grande exemplo de que os escravizados não levavam numa boa esse negócio de escravidão. Aqui não é outro. O Abe teoriza, ele pula no mar e ele vê que tem ossadas e mais ossadas de escravizados no fundo do mar. O que ele fala, bom, a gente tem que dar um final para esses caras. Então ele recolhe toda a ossada, né, que vai resolver essa parada aí dos
fantasmas dentro do Oceano Atlântico. Cara, muito legal, eu acho muito legal quando faz essa parada de ficção histórica, né? Que a gente usa elementos de uma coisa real que aconteceu na nossa história para você mudar um pouquinho e fazer a sua própria ficção, tá? Então aqui é um excelente exemplo, assim, de ficção histórica feita pelo Mike Mignola. Lembrando que essa história é roteirizada por Brian McDonald, né? Então o roteiro é do Brian McDonald, o argumento do Mignola e a arte por Derek Thompson. E é isso por hoje. Mais uma historinha do BPDP, dessa vez só com Abe Sapiens. Muito legal, né? Por ser uma saga super paranormal, contra demônios dimensionais, contra vampiros, raramente a gente vê o Abe Sapiens utilizando da sua técnica primordial, né? Que é a de mergulhar num poço. Mergulhar na água, respirar na água, né? Então, aqui é um dos... Assim, vamos lembrar, qual que foi a última vez que ele fez isso? Sementes da Destruição, né? Que ele pulou numa pocinha lá para achar os sapos, né? Então, aqui a gente vê ele utilizando essa prática, né? Em loco, uma missão em loco, né? O que é sempre muito legal. Minha gente, a gente fica por aqui. Muito obrigado por acompanhar. Por favor, compartilhe, comente aí, seja no Spotify, seja no YouTube, seja onde tiver. Vem falar comigo no Instagram, me xinga, faça o que você quiser. Aqui a gente é amigo, mesmo xingando. Então, a gente se vê na próxima história, que vai ser A Alma de Veneza. Falou!